Então, vamos para a nossa continuação, que é sobre o movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme, ele também tem velocidade constante, né? Mas qual, vou te colocar aqui, velocidade constante. Mas qual a diferença deste movimento para o outro? Este movimento circular uniforme, ele é periódico. E isso é extremamente importante. Vocês ainda, não é todo mundo tá aqui no curso lá do PAS que a gente está fazendo, né, as aulas do PAS, mas fica o registro para todos da sala, né, porque não é só porque tá lá no PAS que eu vou falar as informações só lá. Esse assunto cai bastante no PAS, tá? PSS. Quando eu falo PAS, PSS, PAC, eu não vou ficar toda hora falando PAS, PSS, PAC, PAS, PSS, PAC. Mas cai nos três, tá? Porque é um assunto que você aprende no primeiro ano. Não importa que material você vai usar. Se é positivo, objetivo, ângulo, poliedro, qualquer tranqueira que você for usar, é assunto de primeiro ano. Então, essas provas cobram isso. O que é o movimento periódico? Tem assuntos, tem palavras que a gente sabe o significado, mas não consegue explicar. Tá? Então, deixa eu ver se eu consigo pensar em alguma aqui. Uma que não seja relacionada à física. Não sei. Não vou conseguir pensar em nenhum exemplo. Tá? Mas existem palavras que você sabe o significado, você até usa essa palavra, esse termo no seu dia a dia. Mas alguém fala, me explica isso aí, o que quer dizer? Você fica, meio, sabe? Aí você começa a usar numa frase, mas não adianta muito. Tá? Então, período e frequência, periódico, né? Tem a ver com período. Período e frequência acontece isso. Se eu perguntar para vocês assim, o que é período? Alguém tem algum palpite do que é período? Deixa eu te desfixar minha cabeça aqui, porque senão depois eu não consigo ver quem foi que falou. Como que eu faço agora para voltar a caca que eu fiz aqui? Que eu fiz caca. Aí, pronto. Alguém sabe o que é? Chuta o que é período? Pode falar, gente. Se vocês errarem, não vai acontecer nada demais. O intervalo de tempo. Sim, é um intervalo de tempo. Isso é verdadeiro. Mas o que diferencia o período do ΔT que a gente usava? Porque alguma diferenciação tem, né? Porque se tem um nome diferente, são coisas diferentes. Mas é um intervalo de tempo. O que tem de características... Porque alguém fala assim, num determinado período da história, tá? Quando você pensa no período da história, a gente fala de um tempo que começa e se encerra. Período na física não é bem isso. Ele começa e encerra, mas ele tem alguma coisa a mais. Ele tem alguma característica a mais do que só um intervalo de tempo. Este período ele se repete. Movimentos periódicos são movimentos que se repetem. Então, quando eu falo de período, o tempo, período, tá? A gente vai usar a letra T maiúscula, tá? Que é o período. Este aqui é um intervalo de tempo que se repete, e é sempre o mesmo intervalo. E se você parar para pensar, tudo que a gente faz é medido em períodos. Porque um segundo é um tempo que acontece e depois se repete. Depois se repete. Depois se repete. Uma semana, mesma coisa. A aula, né? Vamos pensar só no intervalo que vocês estão tendo aula. São períodos. Tem o período da aula de física, é que agora tem duas seguidas, né? Mas você tem lá 40 minutos, depois tem mais 40 minutos de outra aula, mais 40 minutos, mais 40 minutos. Então são tempos que se repetem, sempre com a mesma dimensão, tá? Então se um corpo está girando com velocidade constante, ele vai dar a volta sempre no mesmo tempo. Então a Terra não tem velocidade constante em torno do Sol, mas vamos supor que ela tivesse. Ela tem variações de velocidades, do afélio para o periélio, a gente viu isso na gravitação. A Terra dá uma volta num período que a gente chama de ano, 365 dias e 6 horas, né? Que a cada 4 anos tem, essas 6 horas se somam, dá 24 horas, dá um ano bissexto. Por isso que a gente tem que adicionar um dia a cada 4 anos, porque senão o calendário fica louco. Começa a dar problema em tudo. Então isso é um período, é um tempo fechado que se repete. Tá? Tanto é que
O ciclo menstrual, por exemplo, das mulheres, em inglês o termo, eles usam ciclo. Se for lá para querer falar cycle, my cycle, ninguém vai entender nada do que você está falando. No caso, se você for uma mulher, se for um homem vai ficar estranho. Você tem que falar período, lá eles usam o termo período. Então quem vê bastante série, tudo, você tá no período, você tá no ciclo, tá, né? Normalmente, quando tá falando do período, tá falando daquela parte específica lá que tem o sangramento, tudo. Então, eu não sou muito conhecedor por questões óbvias. Deveria ser, mas não sou. Então, o período é um tempo fechado, né? O ciclo menstrual é uma coisa que acontece mais ou menos sempre ao mesmo tempo. Tanto que quando tem um atraso, você sabe que alguma coisa está errada. Pode ser um problema hormonal, o remédio que você está tomando, ou pode ser, né, o que normalmente que está vindo alguma coisa aí que vai dar um pouco de trabalho para você pro resto da vida. Então, esse é o período. E a frequência? A frequência é outra coisa que a gente usa. Nossa, frequência, não sei o quê. Mas o que é frequência? Tá. Chuta, assim, quando eu falo chuta, gente, fala o que vocês pensam. Não precisa falar em termo bonito. Se vocês conseguirem falar nos termos mais rebuscados, legal, mas não precisa ficar, sabe? O que vocês acham que é frequência? Se o sobrinho de vocês, o irmão mais novo, perguntasse o que é frequência, você falar o quê? Vamos supor que seja uma pessoa, né? Uma criança prodígio. Frequência. A gente vai usar a letra F minúsculo. Aqui. Alguém tem um palpite para frequência? Ninguém tem palpite para frequência? Isso é mais fácil, hein? A galera gamer já ouviu falar de frequência em algum lugar. A frequência, gente, é quantas vezes algo acontece. Quantas vezes algo acontece. Então vamos lá. Se eu perguntar assim para vocês, quantas vezes você toma banho? Aí você fala assim, 2 vezes por dia. Tá, 1 vez por dia, dependendo. Pelo menos uma, né, tem que tomar. 2 vezes, 2 é a frequência. Dia é o período, é o tempo que você está medindo aquela frequência, tá? Ou você toma um banho a cada 12 horas, se foram 2 vezes por dia, mais ou menos essa média, né? Um banho a cada 12 horas, 2 vezes por dia. Quantas vezes você come pizza? Você vai falar assim, 3 vezes na semana. 3 é a frequência, semana é o período. Então existe uma relação obrigatória entre frequência e período. Por que eu falei que os gamers iam saber disso? Pelo menos eu achei que iam saber, né? Porque quando alguém fala assim, nossa, eu tenho um monitor de 144 Hz, né, para jogar CS. Sou ruim que é o cama, mas para jogar CS eu tenho 144 Hz. 144 Hz, a medida de frequência é feita em Hz, que é HZ, né? H maiúsculo, Z minúsculo. E o período é medido em segundos mesmo, o tempo, né? Segundos, S. Deixa eu colocar só aqui uma separaçãozinha para não confundir as ideias aqui, peraí. Assim não. Tá, então 144 Hz significa que 144 vezes por segundo, porque o Hertz também quer dizer por segundo, né? Por segundo, o seu monitor atualiza a tela. A questão é que nem sempre, para quem é jogadorzinho aí, nem sempre o que o seu monitor consegue fazer, seu computador consegue. Então, às vezes, o monitor atualiza 144 vezes por segundo, o computador é uma carroça e ele gera 60 quadros por segundo. O FPS, que aí tem essa diferença. FPS é quanto que o seu computador consegue gerar de imagens por segundo na tela. E o Hertz é quantas vezes o monitor consegue jogar essas imagens. Quanto mais imagens aparecem, mais fluido fica mais fluido, né? Mais fluido fica a imagem. Sem menos borrão, mais dinâmica essa imagem fica. Então, para quem é profissional, dizem que faz diferença. Quando você pega uma gravação antiga, por exemplo, você vai assistir, você está assistindo um VT da Fórmula 1 da década de 70, e aí tá passando um carro na reta, a imagem quando o carro tá rápido é borrada. Você não vê a definição, sabe, dos contornos do carro. Não é um borrão absurdo, mas é meio borradinho. Porque a frequência de gravação era menor. Se você pegar uma filmagem hoje, eles gravam uma quantidade maior de frames, né,
uma frequência maior, então a imagem tem mais imagens por segundo, a gente vê isso como algo mais fluido, você consegue ver o contorno do carro bonitinho, a imagem não borra mais. Você vê uma corrida hoje, tá zero bala a imagem, tá? Então isso tem a ver com frequência e período. E como vocês perceberam, existe uma relação entre eles. Que relação é essa? A relação de uma foto. 1 igual a F vezes T. Tá? Deixa eu colocar aqui uma foto. F é a frequência, tá? Medida em hertz. E T é o período, tá? Medida em segundos. Professor, tem outras unidades? Tem, a gente já vai falar delas. O período em segundos, a frequência em hertz. Quer ver como que funciona isso? Vamos colocar um exemplozinho bem bobinho aqui. Se você dá 2 voltas por segundo, 2 voltas... Não, vou fazer o contrário. 2 voltas em 4 segundos. Nossa senhora. Segundos. Tá? Para você... Segundos não, né? Segundos. Segundos. Para você usar essa equação, você precisa ter uma das características bem definidas. Normalmente a gente quer saber o período, né? A gente está relacionando a frequência ao período. Então a gente quer saber de uma volta. Se você tem 2 voltas em 4 segundos, você tem uma volta. Deixa eu mudar aqui a cor. Uma volta em 2 segundos, né? Não precisa ser muito inteligente para perceber que, né? 2 voltas por 4 segundos, uma volta em 2 segundos. Vamos pegar aqui, ó. 1 é igual à frequência. Qual que é o tempo de uma volta? 2 segundos. Então a frequência é meio hertz. O meio hertz, né? O que significa isso? Meia volta por segundo. Segundo. Meu Deus, gente, tá difícil escrever segundo hoje, hein? Peraí. Botãozinho maldito. Segundo. Então, meia volta por segundo e em 4 segundos vai ter dado 2 voltas. Olha só que coincidência. Tá? Então, você precisa estabelecer para uma volta para conseguir usar essa equação. Ou se ele já te der a frequência em hertz, aí já está sossegado, já está certo. Tá? O período certinho. Se ele te falar esse número de voltas, número de rotações, você tem que fazer essa conversãozinha. E a outra coisa que é importante é o RPM. RPM é uma outra medida de frequência que é comum, por exemplo, nos carros, principalmente motor em geral, que é rotações por minuto. Quantas vezes aquele motor dá uma rotação, ele faz um ciclo por minuto. Normalmente um carro, se você dá a partida no carro e deixa ele parado, ele dá umas 800 RPM, ele dá 800 rotações por minuto. Tá? E quanto mais acelera, ele vai aumentando até 7.000, 8.000, dependendo do carro. Se pegar um carro de Fórmula 1, dá 12.000 rotações por minuto, dependendo do carro. Então o motor gira, tanto que ele gira tão mais rápido que dá aquele barulho mais agudo. Quanto mais rápido gira, mais agudo o motor soa, né? Um motor de cortador de grama que é muito rápido, o ciclo dele, ele tem um barulho mais agudo do que um motor está no caminhão, que é mais lento, tem um barulho mais grave. Esse RPM, eu vou fazer aqui para não ter que apagar, tá? Esse RPM você pode transformar para Hertz. E como que você faz essa transformação de RPM para Hertz? Pensa o seguinte, se você dá uma volta por segundo, quantas voltas você vai dar em um minuto? 60, né? Uma vez por segundo, são 60 segundos em um minuto, então 60. Então, 1 Hz equivale a 60 RPM. Aí você faz a transformação. Daqui para cá você multiplica por 60 e daqui para cá você divide por 60. Óbvio, dá para dar uma regra de 3 aí. Dá para fazer regra de 3, faz o que você quiser, tá? Mas se você está usando o sistema internacional, você precisa transformar. Para vocês no Berona aparece bastante as coisas em RPM, tá? Bastante motorzinho, coisa assim em RPM. Beleza? Vou ver se tem algum exercício aqui de frequência e período para a gente não sair desesperado correndo. Tem. E tem uns nada a ver, tá, gente? Tem uns aqui para montar gráfico, essas coisas, eu vou pular tudo. Vamos fazer o do cachorro primeiro, que o do cachorro é legal. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, vou tirar um pouquinho o zoom. Lá na página 25.
Aqui. Cadê? Pronto. Cachorrinho. Deixa eu só ver uma questão do 10 e... Peraí, 9... Tá, vai até as 10, beleza. Então, cadê? Aqui. Vamos lá, cachorrinho. Se alguém precisar que depois voltar lá, me avisa. Temos aqui o nosso amigo. Página que eu falei que era a página 25. Então, página 25. Da UFSCar. Por sinal, uma senhora faculdade, hein? Se vocês um dia quiserem sair, não ficar só no eixo UEM Federal EPG, Federal de São Carlos, gente, é um senhor do lugar para estudar, hein? Uma senhora faculdade, uma senhora de uma cidade, para quem é universitário. Diante da maravilhosa visão que aquele cãozinho observa atentamente o balé galináceo. Na máquina, um motor de rotação... Nada a ver com o começo do exercício. Na máquina, um motor de rotação constante gira uma rosca sem fim. Grande parafuso sem cabeça, também conhecido como parafuso de Arquimedes. Que é aquele parafuso que gira e não acaba nunca. Tá? Não sei se vocês já viram isso em alguma máquina, alguma coisa acontecendo isso. Não sei se vocês já viram isso. É o que usam para fazer buraco em terra. Quando estão fazendo pilar, construindo casa. Tem parece um parafusão que eles colocam na terra, mas o parafuso nunca entra. Oi? Tem no portão de casa. Tem nos portões de casa. Tem? Eles querem pra... Assim, tem. Aquele que sobe, né? Aqueles portões. Exatamente. É o parafuso que eles falam de rosca infinita, né? Porque ele não entra nem sai, ele só fica girando em falso. É doido se pensar isso. Mas tudo bem, vamos continuar assim com o assunto desse. Que por sua vez se conecta a engrenagens fixas no espeto, resultando o giro coletivo de todos os franguinhos. Sabendo que cada frango dá uma volta completa em meio minuto. Olha lá. É uma volta em meio minuto. Meio minuto. Determine a frequência de rotação de um espeto em hertz. Então, o tempo de uma volta é meio minuto, que é conhecido também, aqui no mundo real, como 30 segundos. Não é? Então, esse aqui é o período. É o tempo de uma volta. 1 é igual a frequência vezes o período. 1 é igual a frequência eu quero, o período é 30. A frequência é 1 sobre 30 Hz. Não precisa dividir. 1 sobre 30, acabou o exercício. Calculamos a frequência de rotação dos franguinhos ali na geladeira de cachorro, né? Na televisão de cachorro. Na geladeira de cachorro, televisão de cachorro. Então, tá resolvido o exercício. Se você quiser dividir, gente, vai dar 0.03333333333 e aí assim por diante. Tá. Vou pegar mais um aqui de frequência pra gente fazer. Aí você fala, professor, mas pera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta. A gente vai ver o movimento circular uniforme e tá falando de frequência e período. Cadê o movimento? Cadê a velocidade? Eu quero calcular velocidades. A gente precisa dessas grandezas para trabalhar com o movimento circular uniforme, tá? Por isso que a gente tem que ver primeiro frequência e período e depois a gente vai falar dessas outras... na próxima aula hoje, essas outras grandezas associadas. Tá? Então, vamos voltar aqui alguns exercícios. Está na mesma página, que é o exercício 5. Aparece aí, fião. Tá, esse aqui tem uma misturinha de coisas aí pra gente fazer. Então, estica. Aí, diminui. Olha lá. 5. Uma pessoa corre em um parque que tem uma pista circular de raio 2 km. Então, raio é 2 km. Ela demora 20 minutos para percorrer um quarto da pista. Então, o tempo para um quarto da pista é de 20 minutos. Determine o deslocamento da pessoa em metros e o período do movimento em segundos. Tá. O período é a volta completa. Vamos de trás para frente. O período é a volta completa. Se um quarto da volta é 20 minutos,
Para descobrir o período, eu preciso fazer o quê? Pegar esses 20 minutos e multiplicar por 4. Porque eu não quero um quarto do movimento, eu quero um movimento completo. 20 vezes 4, 80 minutos. Só que ele quer em segundos, né? Então a gente faz o quê? A gente multiplica por 60. E aí o período vai ficar igual 8 vezes 6, 48, 00. Então, 4.800 segundos. Alternativa B eu fiz de trás para frente porque assim, tá? Então, esse é o período do movimento. Alternativa A, o deslocamento da pessoa em metros. Aqui vira um problema genérico, tá? Podia ser um problema, sei lá, de matemática lá do 8º ano. Sei lá quantos estudam circunferência. Então, como que eu vou descobrir o deslocamento da pessoa, tá? Depende, né? Ah, tá. Entendi. Agora entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos pensar numa volta. Uma volta. Tá, isso vai fazer sentido quando a gente for começar na próxima aula, a gente vai trabalhar com voltas completas. Uma volta, velocidade, ΔS por ΔT. Tá. A velocidade da pessoa, eu não sei. Qual é o deslocamento dessa pessoa? Tá. Se ela der uma volta, ela vai percorrer a circunferência, não vai? A circunferência tem um comprimento de 2πr dividido pelo tempo de uma volta. Tá, o tempo de uma volta eu já sei quanto que vale. O tempo de uma volta tá aqui, ó, 4.800. Então, duas... Então, tinha que fazer um exercício ao contrário, então. Oi? Tinha que fazer o exercício de baixo para cima, então. Não precisaria, porque você poderia, na hora de resolver a A, o tempo ali da volta, você já ia acabar descobrindo a B. Você acaba descobrindo a B, tá? O pi, gente, eu vou chamar de 3, porque exercício que é da apostila não tem muito padrão. Você vai fazendo do jeito na loucura mesmo. Tá? Quando é de vestibular, normalmente ele fala quanto tem que usar pi, essas coisas. O raio tá 2.000 quilômetros. Só que 2 quilômetros. Só que presta atenção, eu estou usando tempo em segundos. Então eu vou colocar aqui 2.000 metros. Porque eu quero em metros por segundo a velocidade. 4.800. Aí eu vou dar aquela cortadinha marota nos zeros que dá para cortar. Essa velocidade vai ficar igual 20 vezes 3, 60, vezes 2, 120. Dividido por 48. Vou mandar aquela calculadora marota. 120 dividido por 48. Dá 25. Não, tá certo? Não, 2,5, tá louco? 2,5 metros por segundo. 120 dividido por 48. Essa é a velocidade. Aí você fala, professor, mas não é isso que ele perguntou? Eu falo, eu sei, não é isso que ele perguntou. Tá? Agora, com a velocidade, você pode vir aqui, velocidade, ΔS por ΔT, 2,5. Qual que é o tempo que ele se movimentou? 20 minutos, né? 20 vezes 60, porque eu quero isso aqui em segundos. E aí eu vou achar o deslocamento. Professor, mas não é 2 km? 2 km é o raio da pista, não é o deslocamento dele. E aí você calcula aqui o deslocamento. Eu vou fazer direto aqui, tá, gente? Porque é por questão de espaço. Então, 20 vezes 60, que está ali embaixo, dá 1.200. Passa multiplicando para 2,5, 3.000. Então, dá 3.000 metros. Essa aqui é a alternativa, A. Tá? Ô, professor, Oi. na alternativa B ali, você fez 4.800 segundos, mas 4.800 segundos é a circunferência inteira, não seria só um quarto dela? Calma, para achar o período, você diz? Ou Não, na B aqui você fez da circunferência inteira, isso, não fez? Isso. Não é só de um quarto? Então, mas olha o que eu fiz. Eu poderia ter feito direto ali com 1/4, certo? Na conta da A. Eu poderia ter colocado 1/4 já. Só que eu descobriria a velocidade do mesmo jeito, não descobriria? Porque assim, se a velocidade é constante, a velocidade de 1/4 seria a velocidade da volta completa. Por que eu não usei 1/4 na alternativa A? Na B eu usei 1/4,
Na B eu usei o completo porque eu precisava do período. Porque senão eu ia ter que colocar em cima, ali onde está 2πr, eu teria que multiplicar por 1/4. Embaixo, aí eu teria que usar os 20 minutos. Então, ficaria mais feio. Assim, mais trabalhoso. Mas daria a mesma coisa. Se você tiver que calcular alguma coisa circular, sempre é mais fácil uma volta. Tanto é que na próxima aula eu vou mostrar para vocês que quando a gente pensa em uma volta, só com o período e com o raio a gente já acha a velocidade. Que na verdade é o que eu fiz aqui, né? Eu já fiz isso escondido sem vocês perceberem o que eu fiz. Mas a gente pode calcular a velocidade a partir da próxima aula, né? Em movimentos circulares com o período e com a frequência. E com o raio. Você não precisa ficar mais... Não importa o tanto que ele andou. Você sabe o raio, você sabe o período, acabou. Você sabe o raio, você sabe a frequência, acabou. E você já calcula a velocidade. Tá? Mas isso a gente vai ver na nossa próxima aula só. Beleza? Chegado? Então, jovens, 2 minutinhos. É isso, tá? Nos vemos para a nossa última aula, um pouquinho antes do almoço, todo mundo já com aquela fominha básica. E aí a gente continua. Aí eu vou passar as equações novas aí para vocês de movimento circular uniforme. Beleza? Então, até mais, galera. Nos vemos daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Deixa eu parar minha gravação aqui. Falou. Nossa, que eu esqueço.